E aproveitando a oportunidade para estar orando pela essa comunidade, pelo nosso bairro, amém? A palavra de Deus diz assim, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo queimou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse a seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ministra ao nosso coração aquilo que o teu Espírito Santo deseja comunicar conosco nesta hora, Pai. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Num mundo, Senhor Deus, tão turbulento, guerras, rumores de guerra, ó Pai, preocupação que ronda, crise, Senhor Deus, financeira no país. Pai, nós precisamos da tua direção. Portanto, Pai querido, fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, existem fases na vida que são extremas, difíceis, e ninguém planeja viver fase difícil. Geralmente a gente projeta o melhor, e deve ser assim, e precisa ser assim. A gente projeta o melhor, ou, na pior das hipóteses, um dia que seja equilibrado, que seja como os demais dias. Mas eu tenho aprendido, irmãos, que o sucesso na vida, na integralidade da vida, ou seja, em todas as áreas da vida, está diretamente ligado a 2 questões muito importantes. A primeira, comunhão com Deus, porque Deus está no futuro aonde a gente não pisou ainda. Ele está no passado aonde a gente já passou por ele, e ele está no presente. Então, melhor do que ninguém, ele pode nos orientar, e nós precisamos viver uma vida que seja uma vida de comunhão com Deus. E eu percebo também, irmãos, que o sucesso da vida, da integralidade da vida, também está ligada ao equilíbrio emocional, que eu e você precisamos ter diante dos desafios que a vida nos impõe. Então, essas 2 questões têm que andar juntas: comunhão com Deus e equilíbrio emocional, para não se perder. Porque pessoas, irmãos, que têm comunhão com Deus e que têm equilíbrio emocional, elas vão mais longe, elas conseguem alçar voos mais altos. Mas qual é o problema, pastor? O problema é que
nos momentos extremos da vida, se nós não tomarmos muito cuidado, nós podemos quebrar a comunhão com Deus e desequilibrar emocionalmente. Nos momentos agudos da vida, isso pode acontecer. Eu quero voltar ao texto com vocês, e a maioria aqui conhece a história. O rei Nabucodonosor era um grande líder, mas agora ele, além de ser um grande líder, ele quis também se colocar na posição de Deus. E ele faz uma estátua de ouro para que, através daquela estátua, ele mesmo, Nabucodonosor, pudesse ser adorado. E ele não cria um processo para isso acontecer. Ele não começa a fazer um caminho para empreender dentro do povo uma adoração a ele. Não, isso foi de súbito. Ele constrói aquela estátua e tem duas opções. Junto com a estátua, ele constrói uma fornalha. E a opção é o seguinte: ou você se prostra diante dessa estátua e me adora, ou você vai ser lançado nessa fornalha de fogo. Então, irmãos, são situações difíceis. E essa situação deixou 3 jovens em xeque: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é interessante, irmãos, que na Babilônia a identidade desses jovens foi mudada. Daniel, que em hebraico significa Deus é o meu juiz, ele ganhou o nome de Beltesazar. E Beltesazar quer dizer príncipe de Bel ou príncipe de Baal, que era um deus babilônico. Misael, que tinha como significado quem é como Deus, ganha o nome de Mesaque, que quer dizer quem é como Assu ou Acu, que é Deus da lua. Azarias tinha o nome de Jeová é o meu socorro, e agora ele ganha o nome de servo de Nego ou Nago, que é ídolo da astrologia babilônica. Então os nomes vão sendo trocados, a identidade é trocada, as roupas que eles vestiam na Babilônia eram diferentes das roupas que eles vestiam quando estavam entre os judeus, em Jerusalém. Eles externamente são mudados, mas eles continuam com a integridade deles mantida. Eles se mantêm firmes e fiéis ao Deus de Israel. Eles são postos em situações extremas, e essa situação é uma situação extrema, mas eles mantêm a integridade diante de Deus. Mudaram o exterior deles, mudaram as roupas, trocaram os nomes, mexeram no estereótipo, mas não conseguiram mexer na essência. Eles não perdem o equilíbrio e eles não perdem a comunhão com Deus. Eles não negociam o que não pode ser negociado. Quando a trombeta toca, todos se prostram diante daquela imagem. E fica muito claro, diante de todos prostrados, que 3 jovens ali, eles se mantêm em pé, eles não se ajoelham. Eles têm discernimento do que pode e do que não pode. Eles são capazes de discernir o que fere a santidade de Deus e o que não fere a santidade de Deus. E a postura de fidelidade desses jovens se torna um incômodo para todos os demais.
eles terem se mantido fiéis, se torna um incômodo. E você pode pensar que não, mas ainda hoje isso é uma realidade. Quando alguém se coloca com uma postura de fidelidade diante de Deus, isso pode trazer sobre a vida dessa pessoa incômodo, isso pode trazer sobre a vida dessa pessoa perseguição, não num ambiente religioso como o nosso, mas numa faculdade, dentro de um trabalho, numa empresa. A postura de fidelidade a Deus pode sim gerar problemas a mim e a você. Então, o verso de número 12 vai dizer que eles entregaram essa postura de fidelidade deles ao rei. O verso de número 12 do capítulo 3 diz: olha, rei, há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Eles são colocados diante de Nabucodonosor como aqueles que estão transgredindo, porque resolveram ser fiéis. E nesse contexto, eles vão ser lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, que estava tão aquecida que os próprios soldados, ao os levarem, são queimados, morrem queimados. E baseado nessa história, irmãos, eu gostaria de tirar dela pelo menos 3 lições para a minha vida, para a tua vida, para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, numa sociedade tão afastada de Deus e dos valores do reino. A primeira lição é o seguinte: na vida, eu, você, nós precisamos saber que lutas eu tenho que lutar e quais as lutas que eu não preciso lutar. Olha só a postura deles. Olha, vocês têm que colocar a roupa da Babilônia. E eles, tudo bem, não é o nosso costume, não são as roupas que a gente vestia, mas isso não vai ferir a santidade de Deus. Nós não vamos perder a nossa comunhão com Deus por vestir uma roupa diferente. E aí eles vêm, mas vocês também não vão poder ser chamados pelos seus nomes. Vocês vão ter que trocar os nomes. E eles também dizem, tudo bem, até porque eu não posso dominar o nome que alguém queira me chamar. Aliás, é por isso que apelido pega, né? Quando a pessoa fica muito chateada pelo nome que chamaram, quer brigar por causa disso, aí azedou, aí que pega, né? Então, eu não posso, se o outro quer me chamar de Abidnego, de Sadraque, Mesaque, mesmo eu sendo Misael, Mesaque, tudo bem, é você quem está me chamando. Eu não assumi para mim esse nome, você me chama. E eles entenderam que essa mudança de nome que fizeram com eles na Babilônia também não estava ferindo a santidade de Deus, ainda que o significado do nome não fosse agradável a eles, porque não era uma atitude deles, era algo que estava sendo imposto sobre eles. Mas quando dizem para eles, olha, agora vocês vão ter que se prostrar diante dessa estátua, eles falam, não, aí não. Porque se eu me ajoelhar, não é uma coisa que alguém está fazendo, não é um nome que estão me dando. Sou eu que estou tomando essa atitude. Sou eu quem estou fazendo. E eu não posso perder a minha essência. Eu não posso me ajoelhar diante de uma estátua. Isso seria negar a fé no meu Deus. Em momentos extremos, irmãos, nós precisamos saber
as guerras que nós vamos lutar e as que nós não vamos lutar. Sabe, a gente tem que entender isso, porque senão a gente vai se perder. Porque tem muita gente, irmãos, brigando guerras que não precisaria lutar. Ah, pastor, está acontecendo isso e isso, eu tenho que calcular, será que é uma guerra que vale a pena entrar? Será que é uma demanda que vale a pena eu assumir? Ou será que eu posso seguir adiante diante disso? Imagina, irmão Sadraque, Mesaque e Abednego brigando por causa da roupa, brigando por causa do nome. Eles entenderam que essas demandas não deveriam se tornar para eles batalhas. Eles deveriam seguir adiante. Então entenda, querido irmão, querida irmã, quais são as batalhas que você precisa na sua vida guerrear e aquelas que você pode passar por cima delas. Você não vai falar nada? Não. Eu não entendi que é uma guerra que eu preciso guerrear. Eu não entendi que é uma batalha que eu preciso entrar nela. E por isso que a comunhão com Deus é tão importante. Porque o aferidor de medidas muitas vezes não vai ser o que eu penso, o que eu sinto, mas é a minha comunhão com Deus. Porque pensa comigo, se vestiu a roupa, se tem um nome, se prostra também diante da estátua. Mas eles entenderam que se prostrar diante daquela estátua seria negar a fé. E aí, irmãos, cada um de nós vai ter que discernir diante de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes um copo de bebida pode não significar nada. Mas de repente um copo de bebida pode ser uma rendição de fé. De você estar trazendo um escândalo sobre a vida de alguém. De você estar desonrando o nome do Senhor. De repente uma roupa não quer dizer nada, mas de repente ela pode ser um objeto de escândalo e estar com isso desonrando o nome do Senhor. E eu preciso ter comunhão com Deus para saber, Senhor, o que eu posso, o que eu não posso. Senhor, o que eu devo, o que eu não devo. Segunda lição. Eu aprendo com esses jovens que quando eu escolho as lutas certas para entrar, quando eu escolho as batalhas certas para guerrear, Deus é comigo. O verso de número 24 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Mas ele disse: olha, eu vejo 4 homens soltos, e um com um semblante com a semelhança do filho dos deuses. Irmãos, quando eu escolho as batalhas certas para lutar, o Senhor está comigo. Ele é o general de guerra. Sabe por que Jesus, nós o chamamos de leão da tribo de Judá? Porque quando Israel saía à batalha, a tribo que ia na frente era a tribo de Judá. E o símbolo da tribo de Judá era um leão. E por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Na fornalha, eles não estavam sozinhos. Eles mantêm a integridade. Eles lutam a luta certa, mesmo indo parar dentro de uma fornalha. E lá dentro daquela fornalha, Deus era com eles. Como é bom, irmãos, entender as batalhas certas a guerrear. Como mesmo sendo difícil, é maravilhoso entender que o Senhor é aquele que está conosco nos momentos mais difíceis. E Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, eles experimentaram da presença
da presença do Senhor dentro de uma fornalha. Eu aprendo aqui, irmãos, que de alguns lugares o Senhor nos livra, mas em alguns Ele não nos livra. Ele está lá conosco. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas o Senhor estava com eles na fornalha. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas estava com Daniel na cova dos leões. De repente você está passando uma luta, um problema, e está pensando que Deus esqueceu de você, que Ele te abandonou. Não, querido. Ele está lá com você. E a terceira e última lição, irmãos, que eu aprendo com esses jovens, é que nos momentos extremos da vida, é-me dada uma grande oportunidade de honrar o nome do meu Deus. Queridos irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa vida é tão somente uma oportunidade que Deus nos dá de honrar o nome dele. O que acontece aqui, irmãos? Os inimigos são envergonhados, verso de número 27, e juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Irmãos, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram com que os inimigos, porque todos esses foram os mesmos que entregaram eles para Nabucodonosor, e não é porque eles tinham um apreço pelo rei enorme, e eles queriam que todos adorassem o rei. Não, porque eles tinham, irmãos, uma inveja velada deles, porque eles foram colocados pelo próprio rei como pessoas responsáveis pelas províncias. Eu entendo, irmãos, até o rei que estava orgulhoso, que fez a estátua para que ele mesmo fosse adorado. Aqui, irmãos, olha o que acontece com ele, verso de número 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Irmãos, até o rei vaidoso, orgulhoso, reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. O ímpio, reconhecendo o poder de Deus, verso 28 e 29, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, olha como é que a coisa vira quando há fidelidade a Deus, quando 3 jovens resolvem ser fiéis a Deus, mesmo em circunstância adversa. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Irmãos, o equilíbrio desses jovens, emocional, a comunhão que eles tinham com Deus, o discernimento deles de saberem as lutas que eles não precisavam lutar e de saber a luta que eles precisavam guerrear, fez com que o nome do nosso Senhor fosse exaltado. Eles são diferentes de mim? Eles são diferentes de você? Talvez sim.
por uma única razão: pelas escolhas que fizeram, pelas decisões que tomaram, pela comunhão que resolveram ter com Deus e pelo equilíbrio no momento difícil. Queria te convidar a falar com Deus nesse momento. Como está a tua comunhão com Deus? Como você tem reagido diante das pressões da vida? Será que diante de uma situação difícil, você prefere escolher ceder à pressão do que honrar o nome do seu Senhor teu Deus? Irmãos, a palavra de Deus diz que há muitos doentes e enfermos, às vezes no meio do povo de Deus. Por isso, porque perdem a comunhão com Deus, desequilibram, cedem à pressão do mundo. É aquela festa de família, e você podia honrar o nome de Deus, tendo uma postura diferente, tendo e fazendo escolhas diferentes, mas você faz o mesmo que todo mundo faz. Você se ajoelha diante de um ídolo, que não é uma estátua de Nabucodonosor, mas que pode ser uma bebida, pode ser uma música que desonra o nome de Deus, pode ser tantas coisas que eu sei que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao teu coração. E aí naquela tarde, naquela noite, naquele dia que você teria uma oportunidade maravilhosa de honrar o nome do Senhor, você cede à pressão, você é massa de manobra e você acaba por desonrar o Senhor. A fé cristã é a fé do exame pessoal. Então, nessa hora, queria que você orasse ao Senhor e perguntasse: Senhor, eu tenho batalhado as batalhas certas na minha vida? Ou eu estou brigando por motivos, Senhor Deus, que não vai me levar a lugar nenhum, e o Senhor não está comigo nessa batalha? Senhor, será que nos momentos de pressão da vida, onde a coisa pode ficar desfavorável, se eu assumir uma postura de integridade, de lealdade ao Senhor, eu tenho cedido essa pressão? Se isso tem acontecido, você pode hoje pedir perdão ao Senhor, e Ele vai te perdoar. Mas, muito mais do que pedir perdão ao Senhor, você pode agora assumir uma postura de dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero honrar o teu nome. Eu quero viver experiências ao seu lado, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, passar por essa terra como alguém que soube viver ao teu lado. Soube lutar, Senhor Deus, as lutas certas. Não abriu mão da comunhão com o Senhor. E não desequilibrou nos momentos de tensão. Se você quer fazer essa oração, enquanto toda a igreja está de cabeça baixa falando com Deus, se coloque de pé e eu quero orar por você. Você vai dizer ao Senhor: Senhor, me perdoa. Me ajuda, Senhor Deus, a viver comunhão com o Senhor. E me ajuda, Senhor Deus, me dá força de propósito para que quando chegar a pressão, eu não ceda a ela, Pai. Que eu não me quede diante de nenhum ídolo que se colocar diante de mim, Pai. Mas pelo contrário, que eu honre e exalte o teu nome. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém deseja
fazer essa oração. É uma oração de entrega. Irmãos, como é difícil manter a comunhão, como é difícil não ceder à pressão. É só com a força do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Então, se você quer pedir essa ajuda, esse auxílio ao Espírito Santo, agora é o momento, agora é a hora, nós vamos orar. Se coloque de pé, Deus abençoe, Deus abençoe. Você pode honrar ao Senhor, meu querido, aonde você for. É no teu trabalho, é na tua faculdade, é na reunião de família, é lá no campo de futebol, é onde o Senhor te levar. Você pode ser uma pessoa do quilate, do calibre de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. E mesmo que ninguém veja, e nem mesmo você veja, o quarto homem da fornalha vai estar ao teu lado. Porque aquele quarto homem não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho do Homem, o Senhor Jesus, junto com os servos dele, ali naquela hora. Pai, abençoa esses queridos que estão em pé, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, que tenham uma vida de comunhão, Pai. Que nos momentos agudos da vida, onde a vida tentar, Senhor Deus, roubar a paz, roubar o equilíbrio, eles vão se lembrar, Pai, que o Senhor está ao lado. O Senhor está ao lado dos fiéis. O Senhor está ao lado dos íntegros. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor está ao lado daqueles, Senhor Deus, que te temem e que andam na Tua presença, Pai. Abençoa essas vidas, Pai. Eu oro por eles e oro, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.